Hum, é. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É, parece que sim, o tempo tá bom, o sol tá forte, o dia tá maravilhoso, pelo menos até agora. Eu acho que vai continuar, na é verdade. E porque um dia ficar melhor ou o dia ficar pior, depende muito de nós mesmos, né? Portanto, a consequência para um dia ser bom, mais ou menos, ou ruim, depende de nós mesmos. No cômputo geral, tudo que a gente vive depende de nós mesmos. Estou aqui hoje no lado de fora, né? Aqui no, no terraço, né? Vocês vão ouvir alguns sons não muito agradáveis, né? O rapaz da moto, né? O rapaz daquele carro barulhento, crianças gritando, estão soltando pipa, né? Os grandões também, e é o som normal da vida, é o som ambiente da vida. Às vezes é melhor editar ou não, mas esse é o som natural, o som normal do dia a dia, onde a gente quer que ele exista ou não. E a gente vai maquiar ou a gente, né, vai vir, né, de cara limpa para dizer algumas coisas que precisam ser ditas. Tem passado algumas coisas em relação ao canal que eu vim repensando, vim analisando e pensei bem direitinho e acredito que alguns devem ter sentido falta. Alguns, né, dos tantos inscritos que temos, devem ter sentido falta pelos vídeos não postados, né? Um vídeo por semana agora, né? Então eu tomei uma decisão importante, como todas eu tomo. As decisões na minha vida são todas elas são importantes. Elas têm o seu impacto, né? E têm a sua consequência, porque tudo que a gente faz, a gente vai receber de volta. Então, é necessário tomar algumas medidas, algumas decisões e o, a volta, talvez a gente não espere que seja da forma que a gente quer. Ou sim, sim ou não, né? Penso eu. Então, algumas decisões estão sendo tomadas e serão sempre para melhor. Nunca, pelo menos no meu pensamento, todas as decisões que eu tomei durante a minha vida, todas elas foram para melhorar, até que ela tenha sido, né, no momento, naquele momento ali, aparentemente decisões erradas, mas se nós tomarmos decisões erradas, então nós ainda não crescemos. Então todas as decisões que eu tomei foram muito pensadas, muito analisadas. Até quando eu decidi ir para a academia, primeira vez, há muito tempo. Era uma outra época, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com situações assim que eu não estava acostumado. É claro, eu estava chegando lá pela primeira vez, né, como em outros lugares também, e muita gente, né, gritando, né, fazendo um alvoroço, olhando no espelho, fazendo isso, fazendo aquilo, barulhos e tal. E eu fiquei um tanto quanto assustado. Era a primeira vez, a primeira oportunidade que eu estava tendo de, né, pertencer àquele espaço, né, àquele ambiente, e fiquei um pouco assustado, né? Como em outras coisas também, quando for a primeira vez. Então, e aí eu saí e voltei mais uma vez. Aí voltei uma terceira, e depois da terceira eu abreviei aí um tempo bem longo. Reputo aí pelo menos 30 anos quase, né? Mais ou menos isso, 30 anos. Então abreviei isso em 30 anos. E, consequentemente, o passar do tempo, mais experiente, né?
como todas as experiências que a gente tem na vida, né, nos tornam mais experientes. Não mais velhos, mais experientes pelas experiências que nós adquirimos com as situações do dia a dia. Então eu voltei há 6 anos atrás e encontrei um outro ambiente com outra cabeça, né, pensando de uma forma um pouco mais diferente, né, um pouco mais experiente, é claro, e, e fui galgando, né? Aí quando eu comecei veio a pandemia. O que fazer, né? Eu já estava treinando já há uns 4 meses, aí entra a pandemia e aí quebra, né? Quebrou para muita gente ficou recluso dentro de casa, sem saber o que fazer e procrastinando direto, né? Os garotinhos gritando. É o da pipa, tá? Esse garotinho é o da pipa, é o que grita mais aqui. Mas é o som normal, é o som ambiente e é assim que tem que ser, né? Então, procrastinando direto, claro, todo mundo dentro de casa, então aquela coisa toda. E eu pensei, vou continuar treinando dentro de casa, fazendo, inventando, né, pensando, analisando e tirando o melhor que eu tinha dentro de casa para poder fazer os exercícios para que eu não perdesse, né, aquele entusiasmo e, claro, não perdi. Estou aqui até o dia de hoje, exercitando e digo a vocês que foi a melhor decisão que eu tomei. Melhor decisão, né, junto com outras, né, melhor decisão para aquele momento onde todo mundo estava recluso e, de repente, pensando o que seria na nossa vida, ficar dentro de casa, preso, aquela coisa toda. Então, a gente teve que se reinventar. Então, foi uma das melhores, né, decisões que eu tomei de fazer exercícios físicos, né, dentro de casa. E eu estava um tanto quanto incomodado, porque as minhas roupas elas não caíam bem, eu olhava no espelho, não sentia a presença de uma pessoa, né, satisfeita, feliz e tal, né? Então eu achei que seria necessário fazer aquilo para poder ter né, vamos dizer assim, um alento. E esse alento começou a fazer a diferença, porque no começo eu estava com 69 quilos e vim, né, fazendo os exercícios em casa, aprimorando, né, conhecimento, vendo muito, lendo muito, ouvindo muito, vendo muito, e comecei a pesquisar e fiquei muito, muito interessado na atividade física, né, para ter conhecimento, porque o conhecimento a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás do conhecimento e se aprimorar a cada dia para poder ter um retorno e, consequentemente, passar retorno, né, para as outras pessoas, jogar a corda e puxar outras pessoas, né, que vão estar ao seu redor. E me vi, assim, gostando muito da atividade, porque, com o passar do tempo, eu vi que estava faltando algo para que eu tivesse a continuidade. Esse algo era o crescer, né? A progressão. E nessa progressão, claro, eu precisava de uma pessoa, um especialista, né? Um entendedor da matéria. Então, eu já sabia alguma coisa, né? Eu digo para que o que eu não sabia, eu já sabia bastante coisa, embora essa bastante coisa que eu sei hoje, eu reputo aí seja 5% mais ou menos, do que seja necessário dos 100, eu acho que 5% eu já detenho um pouco de conhecimento a respeito, né? Para ser correto comigo mesmo, para ser mais detalhista, vamos dizer assim. Então, fui buscar ajuda, porque eu queria progredir e, para não ter que parar e deixar de fazer, eu precisava encontrar uma ajuda para poder progredir. Então, fui até um profissional, né, nutricionista, com alguns pensamentos que eu já tinha, e fomos lá, conversei com ela, e o papo foi muito interessante, muito bom. Eu até fiquei surpreso pelas algumas coisas que eu falei,
e que ela concordou, e eu fiquei assim, tanto quanto melindroso, né? Satisfeito, que eu falei, caramba, eu tô conversando com a nutricionista e algumas coisas que eu falei com ela, ela falou que estava correto, a gente precisava, é, vamos dizer assim, implementar algumas coisas. Eu falei, não, então você vai implementar, você não vai colocar. Ela falou, você tem um entendimento de algumas coisas, já é o primeiro passo. Então, nós vamos implementar aquilo que você já faz para que a gente, né, tenha, para que você tenha esse resultado e eu te ajude. Então, conversamos durante meia hora, praticamente. Quando eu saí, né, para ser mais assim, detalhista na situação, já tinha 3 pessoas lá fora, assim, já olhando e fazendo essa cabeça, pelo amor de Deus, né? Meia hora, pelo amor de Deus. Mas foi o tempo necessário que deu para a gente, né, conversar e chegar à conclusão. Digo a você que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Porque a digníssima falou, não, André, vamos lá, nutricionista e tal, de repente você está fazendo alguma coisa errada e tal, e coisa. Quando eu cheguei lá, não foi isso que eu ouvi, e a digníssima não ficou muito satisfeita não, porque a nutricionista veio do meu lado e falou que a coisa estava indo bem, eu só precisava de alguns ajustes, e nesses ajustes, nessa conversa que eu tive, passou-se aí inacreditáveis 7 meses. Acreditem, não sei se vocês vão ou não. Nesses 7 meses, de 69, eu cheguei a 79.500. Pô, mas isso é mentira. Isso é mentira. Não estou aqui com os comprovantes, mas num próximo vídeo eu os trarei e mostrarei a vocês para que fique bem claro, né, que isso aconteceu. Então eu saí dos 69 para os 79.500 e venho mantendo esse peso, né? Já tenho um biotipo para não reter líquido nem ter gordura, então eu faço sempre treinamento, né, de força, de habilidade, né, de força na habilidade, agilidade, para que eu tenha sempre, né, aquele traquejo, aquela forma de conseguir se mover, andar, fazer as coisas, tem aquele jeitinho, né? Vamos dizer assim, aquela malandragem corporal, né? Que eu sempre falo aí da calistenia, né? Então, foi de um ganho assim mental também, claro, a estima, eu sempre mantive, né, a minha estima em certos níveis, né, porque eu sempre me vi e vejo como uma pessoa muito interessante, não é para os outros, é para mim mesmo. Então, se eu não acreditar que eu sou uma pessoa interessante, que eu sou uma pessoa, né, ali maneira, né, quem é que vai acreditar em mim? Então, primeiro, eu preciso ter essa força, esse gingo, esse gingado, essa malemolência, né, esse jeito de ser. Então, se eu não tiver, quem é que vai ter por mim? Ninguém. Então, eu me conheço muito bem, então minha estima sempre foi lá em cima, né? Não vai tendo na tampa não, mas também embaixo não, aqui, sempre aqui. Então isso começou a melhorar ainda mais, alguns comentários, algumas, né, coisas aqui, coisas ali, né? Algumas pessoas, caramba, o que tu fez? Está mais forte, está mais bonito. Eu falei, não, mais bonito não, mais bonito eu sempre fui. Você que não observou direito. Mas deixando, né, os elogios, né, feitos para mim mesmo à parte. Então eu tomei a decisão de fazer o canal para, né, ter esse tete a tete e saber se o que eu estava passando, né, se o que eu passei fosse interessante para algumas pessoas e puxar essa corda e passar o conhecimento que eu obtive nesse tempo, nesses 6 anos, para fazer com que algumas pessoas, né, tivessem esse feedback, me entendesse de que eu tenho um conhecimento e que esse conhecimento eu estava passando para outras pessoas e talvez elas tivessem tido o mesmo resultado,
ou não, não sei, né? Mas se eu mantendo o canal até este momento, comecei o canal em março, então, a respeito desse vídeo, né, das coisas que aconteceram, eu tomei a decisão de encerrar, encerrar o, a quantidade de vídeos, não encerrar o canal, que isso não é um... terminar o canal, não existe essa possibilidade. Porque eu recebi aí um feedback de 186 pessoas nesses 5 meses, né? Abril, maio, junho, julho, né? Não, isso aí, abril, março, maio, abril, maio, junho, julho, estamos indo para agosto. Então, nesses 5 meses, né? Desculpe aí fazer a contagem aqui, né? Eu recebi aí esse feedback de 186 pessoas. Pô, mas 186 pessoas em 4 meses e pouco, 5 meses, tu acha que é muito? Eu acho que é uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Então, essa decisão de fazer um vídeo por semana não foi uma decisão raivosa. Foi uma decisão que eu tomei por ter realmente esse sentido, né, de saber quando fazer mais ou postar mais, e eu vi uma outra necessidade de fazer vídeos curtos e obter esse feedback também através dos vídeos curtos. Mas os vídeos longos, eles diminuíram de proporção, de tamanho, porque vocês podem ver aí a gama de vídeos que nós temos. Nós temos muitos vídeos. Juntando todos os vídeos longos e shorts, se não me engano, nós já estamos com mais de 250 para um canal que tem 4 para 5 meses. Eu acho que é um conteúdo bem expressivo. Claro que nós vemos, né, melhorando, estamos buscando uma melhor interação com o nosso público. Nessas 186 pessoas, que eu reputo não são poucas pessoas, são muitas pessoas. E digo a vocês de coração aberto, de peito aberto, eu sou um aposentado, tenho a minha renda, correto? Tenho a minha vida e fiz o canal. Claro, eu procuro um resultado, vislumbro um resultado maior. Mas dependência do canal não é para mim essa dependência. Eu tenho uma renda, eu sou aposentado, fiz por onde, trabalhei 44 anos, então agora eu decidi, não, agora não, há 2 anos e pouco atrás, eu decidi que eu não iria trabalhar para mais ninguém a não ser para mim mesmo, entendeu? Então, esse trabalho que eu estou fazendo não me custa tempo. É um tempo maravilhoso que eu tenho vivido, eu tenho aprendido muito e eu acho que eu tenho ensinado alguma coisa também, porque 186 pessoas estão inscritas no canal. Sinal que alguma coisa existe, alguma coisa tem de bom. Senão, não teria. Mas, você espera o quê? 500, 1.000, 2.000, 3.000? Isso é uma consequência das coisas que serão feitas ou já foram feitas. Porque, como eu digo para vocês, a decisão de fazer um vídeo por semana é porque nós temos um conteúdo vasto. Nós estamos aí, como eu falei, entre shorts e vídeos longos, 250, se não me engano, já colocados aí para degustação. E talvez tenham alcançado, como eu vejo, eu tenho, juntando tudo, tem mais de 120 mil visualizações, juntando tudo, todas as coisas. Então, não é pouca coisa, é bastante coisa. E muita gente tem vindo ao canal, visto o canal, visto, né, os vídeos, e não se inscrevem, não sei por qual motivo, mas eles devem ter um motivo para isso, né? De olhar, porque 120 mil visualizações é bastante coisa num universo tão grande e você só ter 186 inscritos. Mas para mim não invalida o canal.
muito pelo contrário, porque melhorei muito como pessoa fazendo esse feedback com vocês. Olha como eu melhorei. Eu já me considerava uma pessoa muito boa, muito honesta, correta. Então eu melhorei muito. Eu tive assim uma tranquilidade maior. Eu sempre fui tranquilo, sempre fui calmo, paciente, resiliente, né? Então eu venho melhorando a cada dia, e a paciência, a calma, isso é meu, isso é meu. Isso eu não abro mão, não vendo, não troco, não dou, porque isso foi uma construção nesses 63 anos e 7 meses. Isso levou um tempo. Eu sou de 61, de 1961. É bastante coisa, não é tudo, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor a cada década que se passou, principalmente agora com o canal. Tem sido uma coisa maravilhosa. Então, de jeito nenhum, eu encerraria o canal, de forma alguma. Nananina, não. Continuarei e vislumbrarei um crescimento que eu sei que vai acontecer no tempo certo. No tempo certo, não tem desespero, até porque eu já falei para vocês, abrindo meu coração aqui o peito, eu sou um aposentado e tenho a minha renda, né? É satisfatória, eu sou muito feliz da forma que eu vivo, muito satisfeito, né? Tenho uma família grande, tenho 4 filhos, né? 3 meninas e um garoto, né? E todos já são adultos, né? São 35, 33, 27 e 23. Todos são adultos. 2 já estão encaminhadas na vida, a terceira está, né, no caminho, e o quarto está ainda se encontrando, mas é jovem, mas já sabe o que quer, já está, né, se colocando para poder ter a sua própria carreira também. Então, uma pessoa satisfeita e feliz, né? E tenho mais 7 irmãos, né? Minha mãe acabou de fazer 90 anos agora, a dona Neide, uma senhora formidável. Não é porque minha mãe, mas deu a todos nós muita educação, muito carinho, muito respeito consigo mesmo e com o próximo, né? E a educação foi fundamental em todos os sentidos para que eu chegasse aqui hoje com 63, né, ponto 7. Abrir-se o coração para vocês aqui, então de jeito nenhum, né? Neca de Bitibiriba, como falava lá atrás, eu não vou encerrar o canal, de jeito nenhum. Isso faz parte de uma estratégia, é claro, evidente. Agora estou me dando o direito. Olha o rapaz da moto aí, ó. É esse aí, ó. Todo dia, é esse aí. O som ambiente. Eu não vou editar, é desse jeito aí. Então, me dê o direito agora, dá licença aqui, suando um pouquinho, tá? Me dê o direito de um descanso também, viver um pouquinho com a família, né? Dona Encrenca estava reclamando um pouquinho, então está correto. Mas neca de pitibiribas de terminar o canal, de jeito nenhum. Estou junto com vocês e um vídeo por semana, esse faz parte, né? Faz parte. É um vídeo por semana, havendo a necessidade, criaremos mais conteúdos. Mas, como eu falei para vocês, entre short e vídeos longos, temos mais de 250. É coisa pra caramba para quem tem 4 para 5 meses de canal. É muito conteúdo. Então, vou me aprimorar, claro, sempre, porque conhecimento é vida. Vida é conhecimento. Então, de jeito nenhum, eu começo uma coisa e não termino. Não, senhor. Desistir não é uma opção. Não é uma opção, porque nunca desisti dos meus projetos e sempre os levei à frente e sempre foram vitoriosos. Não seria agora que não seria vitória também, até porque eu tenho respeito a 186 pessoas que estão aí do outro lado, nessa gama de 120 mil visualizações que o canal já tem. Eu acho que tem até um pouco mais, mas eu me reservo ao direito de dizer 120 mil visualizações de todos os vídeos longos e
short, se não me engano, é por aí. Entendeu? Então, não desistirei jamais. Estarei aqui sempre. Se houver crescimento, é lógico. Agora, conteúdos novos virão, porque há necessidade da gente sempre, né, melhorar, crescer e se atualizar. Porque cultura, saber é super importante para que a vida tenha um sentido. E isso não abro mão. Conhecimento é primordial para a minha vida, para o que eu cheguei até aqui, e é assim que será. Então, de forma alguma, eu encerraria o canal, mas isso não está na pauta. Então, paz e bem para você e para mim também, como alguns gostam que eu sempre falo, eu falo, né? E que esse vídeo sirva aí só para fortalecer e dizer, né? Maromba, o amante da vida, Marcílio André, continua, vamos junto aqui, não parou não, e nem vai parar, tá vendo? Fique bem, eu ficarei também. Lembre-se, amante da vida, não para não. Valeu.